Eu odiava jogar de lateral. Ele vai te dar apoio no ataque, porque você tem muito recurso, e você vai dar uma ajudinha para ele na defesa, se sobrecarregar. Beleza? Eu falei, peixe, pelo que você tá me pagando, eu dou até cambalhota aí, se você quiser. Errar? Errei. Preciso pedir desculpa a alguém? Não. Então já era. Bora pro próximo. E aí, galera, estamos nós aqui para mais um episódio do nosso querido Várzea Executiva. Muito obrigado pela audiência de vocês, obrigado pelas perguntas, obrigado pelos likes. A gente gosta quando vocês participam com a gente. Temos hoje mais uma surpresa para vocês. Cada programa aqui é uma surpresa agradável, mas como sempre, como volante que sou, eu só vou tomar a bola do adversário e ajeitar pro meia fazer a jogada clássica e mostrar para vocês qual é a próxima partida que nós vamos jogar, não é, Salgueirão? É isso. Vamos mais uma? Vamos mais uma. Hoje é o dia dos alas, dos laterais, verdade, né? Verdade. E aí nós vamos receber um lateral aqui, que era aquele estilo driblador, né? Que vai pra cima, faz um a um. Destemido. É. E ele jogou no Shakhtar também, da Ucrânia. Tem uma história bacana da Ucrânia pra gente Mas contar. antes jogou no São Paulo. Ninguém é perfeito. Nós estamos recebendo aqui esse grande amigo, Ilcinho. Obrigado, Ilcinho, pela presença. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Muito bom receber você, aqui, o prazer é nosso. E a gente quer deixar você à vontade para falar a sua história, muitos acontecimentos dentro do futebol, fora do futebol. Acho que tem bastante já vou começar bagagem. com a primeira. Eu odiava jogar de lateral. Olha que legal. Olha que legal. Essa é uma revelação. Que posição ingrata. Puta, lateral você ter... Tipo, pra quem não sabe, o primeiro objetivo do lateral é defender, né? A primeira responsabilidade do lateral é defender. E depois, se der, com a ajuda dos companheiros, é ser opção no ataque. Pelo menos era assim antes, né? Hoje mudou bastante. Mas era assim antes. E, cara, minha mãe, resumindo, minha mãe brigou com o treinador, eu era meia, de ofício. Minha mãe brigou com o treinador do campo, fui só pro futsal. Mas você jogou de meia também? Em algumas oportunidades. Aí depois de profissional eu virei aquele... Lá na Europa era na segunda linha da frente de 4. Tá. Aí depois virou ponta direito, aí eu fiquei por ali no final da carreira, assim. Mas aí quando eu volto pro campo com 12 anos eu viro zagueiro, porque não tinha zagueiro. Olha. Aí eu não estava inscrito no campeonato, virei zagueiro. Aí fiquei de zagueiro, aí um dia faltou lateral, eu virei lateral com 14, aí o treinador falou assim, a sua posição. Eu falei, beleza. Aí vai entrando no sub-15, sub-17, aí fui... Com aquele rótulo, né? Lateral. Lateral. Se apareceu como lateral, você é lateral. Aí você vai ficando ali, cara, e aí, tipo, como surgiu a oportunidade profissional, aí pra chegar no profissional você joga até de goleiro, né? Aí eu fui de lateral mesmo. Aí quando eu vi, gostava? Não, zero. Porque você fica muito dependente do jogo, né? Do desenrolar da partida. Você fica muito refém. Hoje, então, mais ainda, que tem um cara lá com você o tempo inteiro. Na minha época, não era normal ter ponta, né? Sim. Mas, cara, eu odiava jogar de lateral. Aí minha mãe me incomodou. Falou assim, se você tivesse ficado lateral a vida inteira, você tinha ido mais pra seleção, você tinha jogado em outros lugares. Eu falei, mãe, eu odiava jogar de lateral. Quando me mudaram pra ponta ali, direita ali, nossa. Aí minha concorrência aumentou, porque os caras eram maiores, só que eu jogava com mais felicidade. Pois é. Aí eu falei assim, mãe, amém. Você se soltou ali, né? Você pode usar um pouco mais da sua característica, né? Quando o Shakhtar me compra, o treinador fala, você é lateral de origem, mas eu tenho o melhor lateral direito da Europa. Que era o Dario Serna, o croata, e realmente ele era muito bom. Um vigor físico, uma força, uma batida na bola impressionante. E, tipo assim, ele vai te dar apoio no ataque, porque você tem muito recurso, e você vai dar uma ajudinha pra ele na defesa, se sobrecarregar. Beleza? Eu falei, peixe, pelo que você tá me pagando, eu dou até cambalhota aí, se você quiser. Mas sabe que eu falo de lateral? Às vezes eu jogo de lateral e uma das coisas que me incomoda é que ninguém vê todas as vezes que a gente vai e volta e a bola não vem. E não recebe. Essa frustração. Aí só vê aquela bola que vem a cada 5 minutos você recebe uma bola. Se der a falta de sorte de errar, então, pronto, aquilo lá é o que vai aparecer na televisão. As 50 vezes que você foi e voltou, ninguém vê, ninguém aplaude, ninguém sabe. Será que é um pouco isso? Porque
eu jogo no meio, né? Sim. E, eventualmente, olha, esse jogo aqui você marca bem, então eu vou te colocar aqui na ala. Verdade, né? às vezes ele vai. Eu tenho um incômodo de jogar ali, uma dificuldade, porque eu gosto de participar do jogo, né? Sim. Eu quero participar, então se eu tenho que ir lá do outro lado buscar a bola, eu não gosto de ficar lá esperando, é que você falou, fica dependente, né? Então acho que foi um pouco isso. Você sabe que quando eu vou pro São Paulo, em 2006, eu fico um tempo ali até começar a jogar. Quando eu começo a jogar, o time de São Paulo era muito penso para a esquerda. Tinha o Josué, o Mineiro, o Júnior, o Danilo e o Leandro Guerreiro. Todos eles caíam muito para a esquerda. O Josué nem tanto, que ele ficava mais posicionado na frente da zaga, mas o resto tombava mais pro lado esquerdo. E aí eu pensava assim, cara, eu pego pouco na bola. Aqui eu pegar, eu tenho que ser efetivo. Então, tipo assim, e isso acabou se tornando meio que um padrão de jogo daquela época, né? O jogo era muito concentrado por lá, porque era muito recurso, muita opção boa. E aí, quando a bola era transferida para mim, eu tava meio que na individual, eu pegava no meu ponto forte. E aí a jogada acabava acontecendo. Fazia. E aí, cara, aí você vai ganhando confiança, as coisas vão mudando. Mas por esse lado, até que não foi tão ruim ser lateral, porque eu sempre ficava aberto no mano a mano. Mas, cara, quando o jogo não rendia pra mim, era difícil, era chato. Principalmente Libertadores, que era mais complicado, porque eu tinha que marcar mais do que atacar. Aí já era mais chato, aí não era legal, não. Esse jogo não era legal, não, mas na maioria das vezes foi. Eu vejo ele com a mesma sensação que você. Nossa, Só que exatamente do outro lado do campo. É exatamente isso. Desesperado. Aqui, apesar da idade, a gente joga no subóbito, que é 65 mais. Entendeu? Então a gente ainda se atreve a falar sobre esse assunto com um pouquinho de propriedade. Tá acabando, mas ainda tem um pouquinho. Mas você não tá nem jogando atualmente? Não tô. Quanto tempo faz que você parou de jogar bola? Eu parei de jogar profissional em 2021. 21 eu tive Na pandemia. Não, foi um ano depois, né? O ano da pandemia que jogou com os estádios vazios eu joguei. Aí eu peguei Covid 3 vezes. Não diga, você pegou 3 vezes. Mas foi suave. Foi tipo... A primeira vez, quando voltou os jogos que a gente fez o exame de sangue, eu já tava com anticorpo no sangue, não deu sintoma nenhum. As outras 2 vezes também, cara, uma coisinha ou outra ali, mas foi tranquilo. Só que eu senti que depois disso eu não conseguia ficar... Meu preparo físico não voltou a ser o mesmo. Olha só. Aí teve todo esse... Estava nos Estados Unidos, certo? Estava nos Estados Unidos. Aí eu resolvi pegar todas as férias e treinar. Falei, vou me treinar para me condicionar, pro ano que vem tá bem. Aí no final dessa parte de off-season, assim, eu machuquei, demora a voltar, e aí quando eu volto, eu tinha um problema no pubis crônico, e aí meu adutor estourou, assim, ele rompeu completamente. Aí eu já operei adutor, pubis, operei tudo, e aí não consegui mais voltar, não fiquei mais saudável. Aí sentia posterior, tendão, panturrilha. Aí é uma atrás da outra, né? Aí... Dói tudo. Aí já falou, era. chega. Aí minha esposa virou e falou, acho que você tá fazendo hora extra, né? Eu falei, eu também acho. Mas aí você parou de jogar profissional, mas e depois você recuperou, fez a cirurgia, só você ainda bateu uma bolinha, não? Não, muito raro. Eu só jogava no subóbito lá nos Estados Unidos também, lá que a nossa galera lá tinha ponto safena, os caras não tinham tendão. Era só pra trocar uma ideia com os caras na sexta-feira à tarde. A resenha vale muito mais que o jogo. Só da resenha mesmo, mas, cara, fazia 4 anos que eu não jogava bola. Até uns 2 semanas atrás que eu fui inventar de dar um tapinha lá ali num clube em São Bernardo, ali o MESC. A rapaziada que me chamou. Tem um monte de gente nossa que joga no MESC. Fui lá jogar, aí abri a posterior 16 centímetros, aí agora tô de molho. E não dá vontade mais nem de brincar nessa hora, né? Porque você fala, porra, toda hora que eu vou... E pior que eu não consigo jogar de um jeito mais dinâmico, que você fica ali correndo. Eu tenho que parar pra acelerar. Para, acelera, acelera. E quanto mais velho você vai ficando, não dá mais pra parar e acelerar, né? E aí, cara... Ele falando de idade, eu me sinto até mal, tenho vontade de ir pro asilo. Tô ficando velho, ele falando sobre isso, olha nós aqui. Me fala uma coisa, você parou, isso te afetou? Você viu que tinha que parar, te afetou? Você pensava em estar ainda ligado ao futebol? Né? Eu vou parar, mas quero estar ligado ao futebol, porque você hoje está como comentarista. Sim, eu não queria parar. A parada veio por causa da cirurgia e tal. Lesão. E aí, parei, e agora? Aí você fica naquele limbo meio perdido, né? Aí eu também tinha certeza que eu não queria ser treinador de futebol, por causa do dia a dia, da rotina e tal. Não aguento mais. A pressão também, né? Não, a pressão eu sou um para-raio de confusão. Eu gosto da confusão. Só que eu não gosto acho que, tipo assim, eu ia durar uma semana no clube.
velha guarda, que a molecada tá muito falante, né? Então não ia dar. Eu pensei em ser diretor. Fiz um mestrado numa faculdade de Londres, fiz o curso da CBF, só que aí tem toda aquela politicagem, né? Você tem que estar inserido no meio. Enfim, aí veio a parte de criação de conteúdo de futebol, primeiros vídeos, agora comentarista. Nunca achei que eu fosse falar isso, mas, cara, eu gosto disso. É uma área, assim, que tô até pensando em fazer algumas coisas para potencializar, assim, né? Então, mas é uma parte que eu gostei bastante, assim, nessa parte da comunicação, assim, é legal. Porque a preparação para parar, né? A gente falou até disso em empresa mesmo, né? O funcionário, o colaborador de uma empresa que, quando tem que parar, aquilo abala um pouco ele, né? No começo não, porque talvez ele fala, pô, agora eu vou viver um pouco mais, mas de repente começa a dar um vazio, aí ele tem vontade de voltar, né? Não, a rapaziada pergunta, você tem saudade? Eu falei, cara, eu tenho saudade só do salário que a gente tinha. Do dia a dia já estava desgastante demais, a rotina de viagens. Eu assino meu primeiro contrato profissional 2006, com 15. Mas, assim, eu subo pro profissional mesmo, eu subi no Palmeiras ainda, foi com 20 anos. 20. E aí foi até os 36, né? Foram 16 anos. Pô, na intensidade, né? De viagem. E naquela época eram 2 dias de concentração, né? Hoje acho que nem tem mais em alguns lugares, né? Mas eram 2 dias de concentração, a gente não parava quieto. Vai pra Ucrânia, o treinador também... 2 dias de concentrado. Também era lá. Então a gente pegou uma época bem pesada, assim, que tipo assim, a rotina, o dia a dia, não tem saudade, não. Quando eu vou ver um jogo no estádio, você tem aquela memória, é legal, você fala, puta, era legal, mas é ali 2 horinhas. Depois tem ou a pressão da derrota, ou a explicação da vitória, e na segunda-feira já não vale de mais nada, você já tem que preparar pro próximo. E aí você já não sente mais saudade, não. Mas eu acho que assim... Não tive uma carreira como uma brilhante, como dos mais vitoriosos, assim, tal. Mas, cara, fico muito feliz com o que eu alcancei. Eu acho que eu não sou meio frustrado, assim, eu sou... Você não passa isso, né, Wilson? Não, muito pelo contrário. Ele não passa um cara frustrado, passa um cara totalmente tranquilo em relação ao futebol, se diverte com isso. Acho que é melhor, né? Não é? Ficar remoendo, assim... Mas nem todo mundo consegue, né, Wilson? Não, mas se você me permite, complicado. Não tem muito o que remoer, você tem que ter orgulho. Porque tudo que a gente fez na vida, eu sempre falo o seguinte, vou repetir o que eu já falei, no momento em que a gente vive, na idade que a gente tem, a gente só sabe aquilo que a gente sabe. A gente sabe mais do que aquilo. Então eu sempre falo, imagina você com a experiência de vida que você tem hoje, ou você ou eu, e a gente voltar aos 20 anos de idade sabendo tudo que a gente sabe hoje. Bom, a gente seria herói. Né? Mas nos 20 anos, a gente só sabe o que um cara de 20 anos sabe. Um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Então, você sempre fez o teu melhor, eu tenho certeza disso, acompanhei a tua carreira, sempre fez o teu melhor dentro do que estava te apresentando ali. Então, olhar para trás hoje, eu costumo dizer engenheiro de obra feita, né? Olhar para trás quando eu tenho 30 anos, se eu tivesse feito diferente, eu estava melhor. Mas eu não sabia, eu só sabia o que eu sabia aquele dia. Então, não adianta. Então, eu tenho orgulho de tudo que eu fiz certo e errado, que foi o que trouxe a gente até aqui. E a gente é merecedor de aplauso e digno de orgulho. Você sabe que a gente fala muito de comportamento humano e a gente vai abordar você em relação a isso, a sua percepção, até como comentarista, né? Verdade. E a gente analisa muito essa questão comportamental do ser humano, né? Tanto no futebol, como na empresa, como na vida pessoal. O quanto o comportamento influencia tudo, né? Assim. E uma coisa que você passa, e eu acho que o Wilson deve ter percebido também, essa coisa tranquila que não te afetou, essa parada, né? Eu parei e não estou frustrado, né? É que me parece que você curte a caminhada, entendeu? O que eu quero dizer com isso? Às vezes a pessoa fica pensando só no destino final. E quando chega lá, dá uma frustrada, porque eu achei que o destino final seria assim, muito esplendoroso, né? E não é. E já murchou. Mas você sabe que esse é o novo Wilsinho, né? O de curtir a caminhada é o novo Wilsinho. Opa! É o pós-carreira. Porque, assim... Conta como foi essa virada. Isso é legal. Não, assim... O pessoal nosso adora isso. Acho que como todos os jogadores, a gente comete erros, que a gente vai perceber Como tempo depois, como você citou anteriormente. E aí eu errei muito. Eu cheguei a ser bem soberbo. Eu era bom com a bola no pé, eu saio do Brasil, chamando a atenção porque era muito habilidoso. Chego na Europa,
era ali na Ucrânia, mas Europa. A gente a gente joga contra o Milan, que foi campeão da Champions, contra o Barcelona, que foi campeão da Champions. A gente conseguiu hoje a Europa League, mas a antiga Copa UEFA, a gente foi campeão da Copa UEFA, contra tudo e contra todos, quando ninguém acreditava. Um time da Ucrânia, cheio de brasileiro. Na final, os caras do Werder Bremen eram do tamanho do teto, a gente era uns anãos, os caras olhavam para baixo. Quando começou o jogo, que a bola rolou mesmo, foi de igual para igual e os caras não entenderam nada. Então e aí eu entrei naquela, falei, mano, eu sou tão bom quanto esses caras. Eu não fico nada para trás, aí você já dá aquele pavão. E aí você começa a não curtir a caminhada. Aí você começa a se achar, comete muitos erros e tal. Então, acho que eu entendi isso e hoje o Wilson, o comentarista, já não. Assim, e aí eu acho que eu sou meio prático, sabe? Errei. Preciso pedir desculpa a alguém? Não. Então já era, bora pro próximo. Acho que a vida ensinou a gente a ser assim, né? Eu tento passar muito isso pro meu filho também, que hoje ele joga. Joga também? Joga. A gente tá no iniciação ali, sub-10. Tá. Então só que ele veio dos Estados Unidos, ele tá numa rotação ainda diferente da do Brasil, que é muito diferente. Os moleques aqui, pô, são muito bons. É mesmo? E aí eu fico passando isso pra ele. Eu falei, cara, se você se preocupar com o lance anterior, você nunca vai acertar o próximo lance, velho. Sim. Passou, vambora, só preciso de você. E aí eu acho que é esse tipo de experiência aí, eu tento passar pra ele, mas é muito novo, né? Às vezes eu cobrando ele, minha esposa fala assim, eu escuto você dando dura no Wilsinho, parece que ele tem 18, 20. Eu olho pra ele, ele tá com 10 anos olhando pra você assim, ó. Aí eu falei, às vezes eu me passo mesmo, mas, cara, é da nossa competitividade, né? É muito mais forte que nós. Mas eu acho que isso vai ser bom pra ele. Mas eu acho que esse novo Wilsinho é assim, tipo, o que eu tenho que fazer pra melhorar? Eu sempre tô buscando a melhora e não achando que eu sou melhor que ninguém, assim. Acho que hoje tá diferente. É sensacional, né? E você passa isso, sabe? É uma coisa como se, bom, eu tô curtindo a caminhada e tá tudo bem, tô feliz. Que é a melhor forma de viver, né? Você viver um dia de cada vez. Né? Eu como jogador, antes tinha muito aquele nós três disputando a posição. Se você joga, eu ia estar puto. Às vezes até ia torcer contra, que tem. A galera acha que não, mas tem pra caramba. Tem. Os caras que torcem contra. O cara machucar. Bater aquele tamborzinho. Também bater bumbo. Aí tá batendo um bumbo pro outro. E aí tem, cara, hoje, mano, chamou eu pra fazer o negócio, vou com o maior prazer do mundo. Não chamou, tá suave igual. Vou fazer o que eu puder fazer pra me ajudar e seguimos. Mas pegando um gancho, o que você falou, se referindo ao futebol, no mundo corporativo também acontece. De você estar aqui de um lado, porque é inerente do ser humano, não é inerente daquilo que você faz. E eu nem sou psicólogo, quem é psicólogo aqui é ele. Mas é a vida que ensina. Né? Então, assim, o cara que quer evoluir rebaixando o próximo. Sim. Isso não é legal. Isso não dá. Para você que está nos assistindo e vê isso na sua empresa, e vê isso no seu convívio social, convívio familiar muitas vezes. Então, o cara, como você bem falou, esse aqui, o cara tá na minha frente. Aí eu vou lá, vou derrubar ele na maldade para eu chegar na... Não, eu vou batalhar para ser melhor. Mas eu acho que a cultura do brasileiro é assim, né? Infelizmente. Que nem a gente precisa pegar os nossos ídolos e jogar para baixo para mostrar que eles não são tão bons. E lá nos Estados Unidos, por exemplo, é diferente. Nossa, que é idolatra. Né? Lá nos Estados Unidos, o cara não fala que o LeBron James é melhor que o Stephen Curry. Eles não querem provar que o Stephen é uma bosta para mostrar que o LeBron é bom. Não. Os dois são bons. Os dois são bons, só que eu gosto do Steph, ele é bom por causa disso, disso e disso. Eles não ficam rebaixando o LeBron. E aqui no Brasil a gente faz ao contrário, né? A gente parece que quer provar que o cara foi uma merda. É isso aí. Você quer diminuir o outro para você poder se exaltar. Cara, a gente só tem jogador top. Um monte de jogador bom, que foi bom à sua maneira. E tipo, se o cara é melhor que o outro, tá suave. Defende o que você acredita ser o certo e não provar que o outro estava errado. E isso serve, volto a insistir, não só o futebol, como a nossa vida social, nossa vida familiar e o nosso trabalho. Não precisa desmerecer o colega. Sim, perfeito. Faça melhor, se aprimore, seja mais ativo, mais proativo e vai acontecer, vai ser bom para você também. Mas diminuir o próximo, bota os dois para baixo. Você sabe que isso aí tem muito a ver, o que o Wilson falou, tem muito a ver com comportamento, né? E um dos sentimentos, que é um dos 7 pecados capitais, mas que é o que menos é assumido, é o da inveja. Da né? inveja. Então a pessoa inveja fala, não tem inveja. Imagina. Os outros pecados capitais, as pessoas todas falam que tem, inveja não.
E é uma coisa instintiva. Lógico que a gente, conforme tem um nível de consciência diferente, a gente supera essa coisa da inveja, que é torcer para o outro se ferrar, né? Sim. Não, eu posso admirar aquela pessoa que conquistou alguma coisa e eu olhar e falar, puxa, ela é uma referência interessante que eu também posso. E não é demérito, né? Nenhum. Você reconhecer que o cara do seu lado é melhor, Claro. ou tá fazendo melhor que você. É nobre. Eu acho que no futebol tem muito disso, né? O cara olha e fala, putz, jogou mal, né? Ele quer mostrar pros caras o quanto o amiguinho jogou mal. Não, cara, ele jogou bem. O que eu tenho que fazer? É muito mais sobre nós, né? O que eu tenho que fazer para conseguir atingir esse nível? Sim. E talvez quando eu chegar nesse nível eu vou ser melhor. Sim. Por características diferentes, opções Sem diferentes, dúvida, mas Ou ser bom sendo você mesmo, né? Exatamente. Com o seu jeito, com a sua característica. Isso. O outro é bom, mas ele não é eu. Ele é ele com a característica dele e eu com as minhas, né? Sim. É isso aí. Agora, uma coisa que eu tenho curiosidade, do Wilson, é como é que você se preparou para mudar de um time para o rival? Do Palmeiras pro São Paulo? Sim. Essa pergunta é legal. Cara, a rapaziada mais nova talvez não vai me entender, porque hoje o Palmeiras é a grande potência, estruturado, mas foi sempre assim, uma tecnologia absurda. Mas na minha época, lá para os meados de 2005, era o contrário. Era. O São Paulo era a referência, e eu, que já estava há 8 anos no Palmeiras, mais ou menos, enfim, já estava há muito tempo no Palmeiras, eu fiz todas as categorias de base lá. Tipo, depois da saída da Parmalat, o Palmeiras meio que dá uma queda muito grande. O São Paulo é exemplo, inclusive, de gestão. Especialmente na gestão. O São Paulo monta o time de 2005 campeão do mundo com praticamente jogadores com término de contrato, com mesmo leitura de jogo, planejamento. E aí o Palmeiras atravessava uma fase diferente. E eu já tinha tido um desgaste muito grande na base. E aí quando eu subo no profissional com a queda do Leão, meus pais tiveram um desgaste com a diretoria do profissional. Não diga. Enfim, pessoas completamente amadoras que estavam lá. O que tem no São Paulo hoje, uma rapaziada que não sabe nada de bola e está gerindo futebol, tinha no Palmeiras naquela época. Então, maus gestores, e na época eu até confundi a entidade com a gestão, coloquei mesmo que tudo no mesmo balaio, e por falta de experiência, claro. Mas depois a entidade não tem nada a ver com as pessoas que geriram ali. Isso. Então, na época eu já estava desgastado e eu não tinha mais, com todo respeito ao Palmeiras, não tinha mais vontade nenhuma de ficar lá. Mas você, muito jovem, teve essa coragem, né? É verdade. Você teve, assim, pessoas à sua volta, né? Eu imagino, né? Ele falou, os pais dele se indispuseram. Que te influenciaram, falaram, não, é melhor você sair mesmo ou não? O meu pai, a última reunião que o meu pai fez com o Palmeiras, o pessoal lá falou, a gente tem isso aqui pro Wilson, ele falou, poxa, eu tenho uma proposta melhor. Aí eles falaram, então pega seu jogadorzinho e vende para outro lugar. Meu pai acaba a reunião, chega em casa e fala... Ele se conteve, pelo menos? Se conteve. Isso aí era digno. A minha mãe queria matar uns 3 lá, mas meu pai conseguiu... Tua mãe é muito presente no futebol, pelo jeito. Porque de cara você já começou a falar da tua mãe. Os dois eram. Minha mãe é conhecida até hoje por incomodar todo mundo na quadra. Ela falava de qualquer um. Brigava com os treinadores. Minha mãe é confusão pura. Igual a mãe do Batata. Eu percebi quando eu tava Batata do futsal. Sim. A mãe dele era igualzinho. Minha mãe é confusão pura. Aí meu pai falou, aconteceu isso. Se você quiser ficar, opção sua, eu respeito, mas eu nunca mais assisto nenhum jogo teu, porque daquele lugar eu não quero nada. Nossa. Aí talvez isso era um incentivo que eu queria não ficar. Destino. Né? Lógico. Porque eu também eu já tive muito problema lá, tinha passado por muita coisa lá dentro. E aí, na época, o meu empresário, que era o Wagner Ribeiro, tinha uma condição do Sevilha da Espanha. Eu iria para a Espanha e aí o São Paulo vem de última hora, assim, fala, cara, fica no Brasil, fica com nós, você é novo, a gente tem um timão, você pode, a vitrine para você pode ser muito melhor. Aí, em termos de contrato, eles me deram a mesma coisa que eu ia ganhar no Sevilha. Porra. E aí a gente resolveu ficar, e aí falou, só que o negócio é o seguinte, ó, tem o Maurinho, que era um baita lateral direito, estava com um problema grave no joelho, mas recuperando. A gente contratou o Reasco, que estava na Copa do Mundo de 2006, tinha o Souza, que estava jogando uma barbaridade de ala direita naquela época, e o Leandro, que fazia ala quando o Souza não fazia. Então você vai ser a 5ª opção. Eu falei, demorou, vamos embora.
Deixa comigo. É igual que a gente brinca assim, né? Desculpa as palavras, mas tá com medo de cagar, não come, né? Então, Verdade. Então eu falei, Essa não. expressão é muito sábia. Eu falei, então vambora. É o que tem, vamos lá. E aí eu considero a sorte da minha vida. Eu tava ali nos meses da sorte da minha vida, porque meu treinador foi o único treinador em 8 anos de Palmeiras, o Marcelo Vilar. Era o treinador do Palmeiras B. Que foi o único cara que não me passou para trás, não mentiu para mim e me ajudou muito. Porra, que legal. E aí ele sobe ao profissional e ele me sobe e me dá uma chance. E aí ele falava muito para mim no B assim, falava assim, ó, guarda o seu recurso pro final do jogo. No começo não me serve, no final você pode decidir jogo. Ele me sobe no profissional e na minha estreia, ele fala assim, esquece tudo que eu falei para você no B. A torcida tá carente, se você acertar 3 dos seus dribles, e você vai acertar, porque, cara, recurso é mato, a torcida com 15 minutos vai estar gritando seu nome. E aí eu dou o primeiro drible, dou o segundo, dou o terceiro, uma bola na trave, a torcida começa a gritar meu nome, ele pega, me chama e fala assim, agora, ó, estratégia concluída, domina e toca, que nós já ganhamos os caras. Que legal. Aí no intervalo, assim, no campo, todo mundo sai, ele, peraí. Aí ele falou, ó, você não pode se empolgar e começar, porque os caras já entenderam que você é bom. Eles não vão ficar tomando drible toda hora. Sim. Então agora só compra as brigas que você pode ganhar. Tá no mano em velocidade, atropela o cara. Vai pra cima. Não tá no mano, segura. E aí o segundo tempo eu jogo mais ou menos desse jeito. A gente perde pro São Caetano, mas se eu não me engano, na época tinha as notas do lance, né? Eu fui a maior nota do jogo perdendo o jogo. Olha só. E aí veio aquela bomba, caramba, que lateral bom. E é ele que me lança assim. E aí, cara, se eu devo muito a ele. Vou pro São Paulo, tem ali o tempo de transição, adaptação, mas aí o Maurinho, ele demora mais a recuperar porque a lesão dele do joelho é grave, ele não consegue voltar. O Reasco quebra a canela na estreia dele contra o Goiás, numa dividida com o Jadilson. Destino, rapaz. E na Recopa contra o Boca Juniors, o Souza e o Leandro machucam no mesmo jogo, não tinha outro. Caramba. E aí eu jogo contra o Internacional, que tinha ganhado de nós na final da Libertadores. E aí eu pego o Internacional no Morumbi. Aí num jogo que a gente tá com 1 a menos, eu faço a jogada do segundo gol, aí dá aquela impactada, fala, caramba, o menino jogou. Aí contra o São Caetano, de novo, no jogo seguinte eu sou titular, vou muito bem, fala, caramba, o menino foi bem. Aí desde então o Muricy não me tira mais, aí eu fico como titular. E aí, cara, foram esses meses. E aí eu não completo 1 ano de São Paulo, né? Eu fico 10 meses e meio só. E aí sou vendido pro Shakhtar Donetsk da Ucrânia em 2007, assim. Foi e bem se comparar essa Posso pegar um gancho do que ele falou? Você falou uma coisa que a gente defende muito aqui, como o público sabe, você sabe, a gente aqui faz muitas analogias do futebol com o mundo corporativo. Então você falou de um técnico que você teve que fez uma diferença na tua vida. Se eu transportar isso para o mundo corporativo, é equivalente a um gestor, a um chefe, que você tem a sorte de pegar um cara que reconhece o teu talento, que sabe onde você é melhor e te dá uma orientação parecida com a que o senhor levou, é a oportunidade que você tem para voar. Então, a gente já falou sobre isso aqui, sempre atenção com a gestão que você está. Sempre atenção com aquele cara que está gerindo a área que você cuida. Não é que você tem que ir lá, e a gente nunca defende isso, puxar o saco do cara ou fazer... Faz o teu papel como o senhor fez e foi reconhecido e ele recebeu umas orientações que fizeram uma diferença a ponto de a gente estar aqui hoje, em 2026, falando desses... Nunca mais ele esqueceu. Tenho certeza que todos nós vamos encontrar um desses, ou 2 ou 3, os mais privilegiados, quem sabe até mais, que nos orientam e que nos ajudam a crescer. Então nunca desista, persista, porque quando essa pessoa bater na tua vida, vai fazer a diferença. Está aqui um exemplo fantástico no futebol. Muito legal. Eu queria que você falasse um pouco da comparação, quando você vai lá para fora, na Ucrânia, e aí você tem lá uma gestão mais europeia, diferente daqui, né? E se você tem que apontar, assim, algumas diferenças que você achou interessante, positivas ou negativas, as duas? Cara, era completamente diferente, né? Não eram algumas, era tudo diferente. Quantos anos você ficou lá? Só pra... Fiquei 7 anos no Shakhtar. 7 anos? Porra, uma vida. E... Cara, Qual os brasileiros jogavam com você lá? Quando eu cheguei lá em 2007, estavam lá o Brandão, Jadson, Fernandinho, o Luiz Adriano já estava lá, e aí chega eu e depois chega o William.
E aí, com 6 meses, o Brandão vai pro Olympique de Qual Marseille. William que é? O William do William do Corinthians. Corinthians, do Chelsea. Tá, É. do Chelsea. E aí, com 6 meses, o Brandão vai pro Olympique de Marseille, aí ficam só nós 5. Aí a gente monta um time em cima desses 5, mas, cara, a gestão lá era... Quem mandava era o treinador escolhia tudo lá. Escolhia a chuteira que você ia jogar, o tamanho da trava. É mesmo? Era completamente E diferente. não tinha interferência de Manda quem diretoria. pode, obedece quem tem juízo. Sim. Não, é que lá na Europa é diferente daqui, né? Aqui a gente tem muito diretor esportivo, Diretor da superintendente. Lá o treinador é o manager, né? Ele é tudo. É ele que manda. Ele manda em tudo, ele escolhe tudo, ele faz tudo do jeito dele e ele tem pouca interferência externa. E você vê isso mais positivo do que negativo? Cara, Depende. em alguns pontos sim, em alguns não. Eu acho que ele... Bom, centralizava tudo nele, né? Tudo nele, tudo. Ele tinha o poder, ele escolhia tudo. Cara, ele resolvia tudo E praticamente. se ele tivesse um perfil de uma pessoa assim, razoável, jogo de cintura? Zero. É, Zero. E aí já é problema. era croata, Zero jogo de ele era cintura. croata. Ele era romeno. Romeno, pixe, pior. Romeno. Mircea Já era Lucescu. problema. Falava 7 idiomas, inteligentíssimo, mas, cara, gostava de uma confusão, gritava. Aquela linha dura, mas rédea curta, severo. Mas tinha o grupo sob controle, fazia o que achava que era certo, não concordava com muitas das coisas que ele fazia, mas enfim. No Shakhtar eu tive 2 passagens, né? Tive uma de 3 anos e meio, tive um problema contratual, saí e volto depois, 1 ano e meio depois, e fico mais 3 anos e meio. A primeira, Essa saída você voltou pro Brasil? eu voltei, fiquei 1 ano no São Paulo e 3 meses no Internacional. Tá. E aí quando eu volto para a Ucrânia, eu saio de lá como um dos preferidos dele, mas quando eu volto eu já... Perdeu espaço. Não que eu perdi espaço, mas ele já começa a fazer coisas que claramente era tipo de propósito, para punir o filho bastardo, assim, digamos assim. Ele fazia muita coisa que eu Ele achou que discordava. você foi traidor? Certeza. Ele por muitas vezes, ele passava na frente de todo mundo e falava, aí, ó, meu melhor jogador antes, hoje não vai nem mais pro jogo. Aí falava, era para ser o primeiro brasileiro a sair para um time grande da Europa e hoje nem joga. E aí ele ficava, só que, Pô, cara... que chato. Aí eu fico ali quase que 1 ano e meio, aí teve uma hora que eu falei, bom, já que ficar quieto e fazer direito não funciona, aí eu comecei a bater de frente com ele. E aí, tipo, ele começou a perder poder lá por vários outros motivos que colocaram ele em más lençóis, digamos assim. E aí eu peguei e comecei a usar aquilo contra ele, e ele começou a perder a linha. Aí, assim, uma coisa é você ter 5 brasileiros, ele divide em 2 times. São 3 para o lado, 2 para o outro, o resto da galera tudo europeu, e europeu treina embaixo de chuva de canivete, Neve. de bem com você, de mal com você, feliz ou triste, eles vão correr virado no giraia, e o sul-americano não é assim. Mais sentimental. Quando eu volto a segunda vez, eram 14 brasileiros. No time? Quando ele dividia 7 para um lado e 7 para o outro, que só 5 jogavam, metade do time não estava feliz. E não corria. E o treino desandava. Então, tipo assim, a galera achava que muito brasileiro, é legal, lá tem muito brasileiro. Sim e não. Como toda e qualquer estrutura que tenha muitos brasileiros, até aqui no Brasil hoje, você trabalha numa empresa com 20 brasileiros, você não é amigo de todo mundo, você não fala com todo mundo. Mas em nenhuma empresa. E tá tudo certo. E a gente pensa diferente, você faz do seu jeito, eu faço do meu. Você gosta do branco, eu não. E seguimos. É isso aí. Eu não preciso gostar de você para trabalhar junto. Verdade. Só que se eu estiver feliz, meio que vai te incomodar na maioria das vezes, e precisando do jogador para treinar, ele não vai correr. Né? Futebol é meio complicado. E eu entendo, respeito e não condeno, mas ele foi perdendo o grupo. Ele trouxe tanta gente boa, mas estava todo mundo lá para jogar e a metade não ia nem para o jogo. Porque imagina, na ponta esquerda tinha o Tyson, o Bernard e o Dentinho. Na ponta direita tinha o Douglas Costa, Marlos, eu e o Wellington Ney. No ataque tinha o Adriano, só aí deu 8. 8. 7, 8. Alex Teixeira no meio, 9. Fernando e Fred de volante, 11. Márcio Azevedo e Ismaíli de lateral esquerdo, 13.
Faltou alguém? Era 14, faltou um só. Mas tá bom, a memória tá Tá bom, já Pô. lembrei de mais da metade. E podia jogar todos os brasileiros que quisessem? A regra permitia? Tinha que ter 4 ucranianos em campo. O resto podia ser tudo estrangeiro. A gente tá que nem aqui, né? Aqui pode quantos estrangeiros hoje? Não sei. Cada time tem 9, né? Inscritos. Eu não sei quantos pode jogar ao mesmo Eu tempo. também não sei. Mas Me fala um pouco na saída lá da Ucrânia, né? não, aí eu dou uma entrevista pro UOL falando que meu tempo lá acabou e eles acharam inadmissível, porque eles acharam que ele era o Real Madrid lá. Ninguém queria sair de lá. E quando eu falo para todo mundo ver que meu tempo lá acabou, eles vêm me cobrar. Eu falei, cara, não dá mais para ficar aqui. Claro. E aí o treinador vem me cobrar, eu falo, cara, lembra... Esse mesmo treinador aí. Ele fez uma festa antes de iniciar os problemas lá da guerra em Donetsk, ele faz uma festa que ele ganhou 19 títulos no Shakhtar. Em 16 eu era titular. Porra. E aí ele pega e me exclui, aí eu paro de ir para jogo, até então suave. Rapaziada lá, todo mundo tinha qualidade e condição de ser titular. Só que tipo assim, enfim, ele parou de me colocar para jogar, começou a me punir, a gente teve problema. E não por motivos meramente de competência de esporte, por fatores externos. Todo mundo lá era bom. Todo mundo lá era bom. Todo mundo tinha condição de ser titular. Só que, enfim, escolha dele, que a gente concorda, discorda, eu discordava. Não, vai embora. Não tá bom pra mim? Me deixa ir embora. É isso aí. Aí achou inadmissível um monte de coisa. E aí eu pego... Essa era a primeira vez ou a segunda? A segunda. A segunda já, E aí eu dou essa entrevista, aí eles me fazem uma proposta de mais 3 anos de contrato pra ficar. Eu não fico, só que 6 meses depois ele vai embora, ele vai pro Zenit. E aí quando eu vou embora também em meados de 2015, sai eu, Douglas, o Alex, o Luiz, uma debandada, né? Fernando, Mas sai uma galera. Já foi por causa da guerra, não? Não foi por causa da guerra, mas já tinham iniciado os conflitos em Donetsk, o Shakhtar já tinha mudado para Kiev, e aí, cara, a gente perde nosso estádio, né, que era em Donetsk, não pode mais ir para lá. Você tem contato com o pessoal de lá atualmente para saber como é que tá essa questão? Não, eu tenho contato com um cara que trabalhava para mim, que ele tá na Holanda como... quando você foge da refugiado, ele tá como refugiado da guerra na Holanda e tá tentando a vida dele lá, mas é só com ele. Que coisa, hein? O Shakhtar parou. Não, aí não, desde então não falo mais com ninguém do Shakhtar, assim, tem um carinho enorme. Você aprendeu a falar ucraniano? Russo. Russo. Aquela parte lá de Donetsk era mais russa, né? Russo. Então a gente aprende a falar eu aprendi a falar o russo, o ucraniano é um pouco diferente, assim. É um dialeto. Dos jogadores que você jogou, assim, qual ou quais, né, você sentia que tinha liderança, tinha pulso? Cara, líder natural, sabe? O Fernandinho é um deles. O Fernandinho é um cara que... Volante? Era um cara que desde o... É que eu joguei com 2 Fernandinhos, né? Eu vou pra seleção de base com o Fernandinho, que era sub-18 a seleção de base. Ele tinha recém subido pro profissional do Atlético Paranaense. Cara, era um Fernandinho completamente diferente, desleixado, não queria nada com nada, não corria e tal. Um ano depois a gente volta à seleção de base, cara, já voltou outro Fernandinho. E aí é esse o Fernandinho que eu encontro na Ucrânia. E aí ele, na época o treinador queria que ele jogasse pelo lado, na ponta esquerda, e ele pede para virar ali um terceiro homem de meio campo, segundo volante. E aí ele inicia nessa, mas o Fernandinho era um cara que desde... Tinha já esse dom nato de liderança. Ele, o Rogério também, desde sempre no São Paulo, sempre comandou tudo. O Rogério Ceni. Esse é indubitável. O próprio Kleber, que estava aqui também, quando eu passei pelo Inter, já era um cara que, tipo, tinha um respeito da galera, um respeito natural. Não precisava fazer nada, só o jeito de se portar assim. Esse é o líder de verdade. Já reconhecido. A galera já... Acho que Bolívar também, naquele Internacional, já era, né, o general que eles falavam lá. Tem uma galera que sempre colocou um respeito assim, né? Só de olhar, você fala, pô, esses caras é chumbo grosso. Eu não, eu era da outra galera. Eu era mais... Da farra. Desbocado. Farra não, mas eu era mais desbocado, zoeira. Sim. Eu era, às vezes... Parece mais tranquilão. Menos sério, mais contraído. Eu já ia mais pra resenha. Esses já eram mais sérios. Às vezes eu tinha muita proximidade com o próprio Fernandinho. Eu falava, porra,
o mister falou isso, pô, não sei o que você acha. Eu falei, eu não acho nada, esse BO é teu, você que resolve. Ele falou, pô, valeu. Legal, obrigado, hein? Deixa eu te perguntar uma coisa que talvez seja a parte mais chata, né? O problema contratual lá no Shakhtar. Fala um pouquinho disso. Na época, meu empresário fez uma cláusula que se eu não fosse vendido até o 3º ano, o 5º se tornaria automático. E no 3º ano a gente é campeão europeu, campeão da UEFA. Não, a gente é campeão no 2º ano e aí estava caminhando para o fim do 3º. E aí eu teria que pagar uma multa se eu não renovasse. Só que aí eu tenho um atrito com o Wagner Ribeiro um pouco depois da Olimpíada. E aí eu termino o trabalho com ele. E aí eu tô sozinho, eles me chamam, apresentam a cláusula. Eu falo, cara, não fui eu que fiz. Não sabia e não vou assinar. Só que dos 5 que tava lá, eu era um dos únicos que falava, cara, eu fico aqui 20 anos se precisar. Não tenho o menor problema aqui. Tô feliz, gosto daqui, ganho meu dinheiro. Se vocês quiserem me dar um novo contrato, eu assino. Mas o mesmo eu não vou assinar. Aí deu aquele disse que não me disse, aí eles ficaram sem me pagar 6 meses, que era parte da multa, e 6 meses sem receber, você meio que tem uma rescisão contratual automática. Eu fiz reunião com 2 ou 3 advogados de clubes grandes europeus, causa ganha. Eu assino com uma empresa na época que me vendeu um sonho, e uma das falhas minhas foi não ter colocado em contrato. A gente vai à briga, e aí esse foi o 2º erro meu que eu... Essa empresa ia te dar uma assessoria jurídica? De tudo. Jurídica, viraram meus empresários, tudo. Isso lá na Ucrânia? Não, aqui era uma empresa do Brasil. Era aqui. Aí aí eu cometo o 2º erro meu, que quando eu vou embora, aí a gente seguiu todas as normas ali. 15 dias depois a gente notifica o clube e a FIFA, aí entra naquele imbróglio e tal, seguimos. Aí todos, voltando um pouquinho, nesse ano, a gente é campeão. O presidente queria ser campeão contra o Dinamo de Kiev em casa, no Estádio Novo. E tudo estava correndo para isso. Eu paro de jogar. A gente tinha uma diferença de pontos de quase 21 pontos na frente do Dinamo. E aí eles vêm tirando, a gente vai jogando mal. Aí o treinador fala, pô, você tá sem receber, eu preciso que você volte a jogar. Eu falo assim, mas não fui eu que decidi sair, o senhor me tirou. Não, mas você tá sem receber. Eu falei, mister, do campo para dentro é comigo, do campo para fora é outra parada. Eu sou homem o suficiente para saber o que eu tenho que fazer jogando bola. Se eu vou receber ou não, se vai ter um novo contrato ou não, isso é outra parada. Ele me volta a jogar, a gente é campeão, as últimas 3 rodadas são 3-1-0, os 3 gols meus. Inclusive contra o Dinamo em casa é 1-0, gol meu, campeão, do jeito que o presidente queria. O presidente vai no vestiário, me tira do lado e fala assim, ó, vai embora pro Brasil, volta que eu vou renovar seu contrato. Só que eu já estava com 30 malas prontas, já estava pronto para ir embora de vez. Estava conversando com vários times europeus, e aí entra o Pavão. O Pavão achou que pai era o cara. Sou melhor que tudo. Vou embora. O Shakhtar me liga, o treinador me ligou, o tradutor me ligou. Na época eu já falava, eu já conseguia me comunicar. O presidente me ligou e eu não quis falar com ninguém. Meu pai atendia, minha esposa atendia e só dispensavam a ligação. Talvez se eu tivesse voltado, a história teria sido diferente, teria assinado um contrato muito maior, teria ganhado, sei lá, 3 vezes mais do que eu ganhava, teria ficado e a história seria outra. Não fui, assumi a briga, aí volto para o São Paulo quando a FIFA me libera. Só que aí quando você tá, o jogador que não tem problema nenhum, ele tá na vitrine de um jeito. O jogador que tem problema, ele sai da vitrine. Ele vai pro balcão. E aí a galera já não vê da mesma maneira. E aí eu fico no São Paulo, não tenho um ano bom no São Paulo, vou pro Inter, tenho alguns problemas lá também, um deles principalmente que vem a notícia, falou, você ganha o processo, só que você é indenizado a pagar uma multa pelo jeito que você saiu. Eles alegam que eu não deveria ter virado as costas e ido embora, eles alegam que eu deveria ter acionado a FIFA e continuado treinando lá na Ucrânia. Porra, situação. Aí eu sou condenado a pagar uma multa de 3 ou 4 milhões de euros. Aí sai a notícia, eu tava no Inter, aí eu falo com o Fernandão na época que ele já sabia do problema. Falo, ó, se eu perder você vai ter que me liberar. E aí lá no Inter mesmo eu falo, Fernandão, perdi, mas os caras me pegam de volta pra amenizar a dívida.
Ele falou, pô, você vai ter que me liberar e tal. Ele me libera, eu volto para a Ucrânia em janeiro de 2011. Aí no começo o treinador ele até ameaça me colocar, eu volto jogando, titular, só que aí depois ele começa a ter umas atitudes que aí são essas controvérsias. Não era o mesmo treinador? Não, era outro. Não, era o mesmo. Era o mesmo? Era o mesmo. Ele teve a briga comigo, ele deixa eu voltar, só que aí depois ele acaba me punindo de alguma maneira. Vingança maligna. E aí o resto aí eu fico lá, cumpro esses 3 anos e meio que eu assinei, e aí depois eu vou embora pro Brasil em metade de 2015. E aí aqui, você jogou ainda mais quanto tempo? Não, aí eu venho em metade de 2015, aí eu tava com o psicológico arrebentado. Imagino. Aí não queria mais jogar bola, aí ia parar. Até brinquei esses dias que se tivesse Kings League, essas várzeas, pagando todo desse jeito, eu já tinha ficado aqui com 30 anos jogando aqui, todos esses negócios aí. Sim. Mas aí o meu empresário vira e fala, pô, você é novo, escolhe um lugar pra você ir. Aí eu falo, cara, então eu quero morar nos Estados Unidos, me leva pros Estados Unidos. Aí ele falou, cara, os Estados Unidos é assim, o dinheiro é diferente, é bem menos, você vai ganhar para pagar as contas e é bem diferente lá, cara. Eu falei, não, eu vou. Ele falou, ó, tá bom, eu arrumei um time para você, mas você vai ter que fazer teste. Eu falei, vambora. Tava jogando na várzea aqui, treinando aqui, eu falei, vambora. Cheguei lá, fiz teste, 15 dias lá fiquei em teste, passei, aí esperava, todo mundo falava, ó, lá é força e correria, força e correria. Eu falei, beleza. Se você igualar na força e correria, na técnica você vai sobrar. Eu falei, suave. Aí cheguei lá, realmente, eles são fortes e rápidos, mas não é a deles jogar bola, né? E aí eu tive uma certa facilidade, fiquei lá, aí, diferente dos outros lugares que o pessoal não conhece, a MLS, você assina um contrato, mas eles não são obrigados a cumprir o contrato que eles têm com você. Eles fazem o que querem. Então eles me prometeram um salário em 1 ano e meio, que aí quando chegou 1 ano e meio, falaram assim, ó, a gente não vai pagar o que a gente prometeu, se quiser isso. Só que eu também não podia sair do time que eu estava, porque eles tinham meus direitos. Então, e aí também um acordo familiar, eu não queria mais mudar de novo, começar do zero. Falei, bom, aí eu entrei no modo Vampeta, vocês fingem que me enganam, eu finjo que acredito, vocês querem pagar o que vocês querem, eu vou jogar só o que eu acho que eu preciso só também. E aí foi o início do fim, a subida da Brigadeiro, eu brinco assim. Tá. E aí eu começo a meio que desprofissionalizar aos poucos. Tá. Aí eu vou meio que abandono, mas eu acho que decisão familiar, para minha família foi ótimo. Acho que consigo criar meus filhos lá, minha esposa que não queria ir. Quanto tempo você ficou? Eu fiquei 10 anos nos Estados Unidos. Porra. Joguei 6 anos e fiquei lá 4 anos depois de aposentado. E aí eu fiquei lá, não me arrependo. Tem uma coisa que eu não me arrependo foi de ter ido para os Estados Unidos. Não sei como você voltou. Não sei que você voltou para o Brasil. Não, mas eu volto para o Brasil que a gente tem uns problemas particulares, familiares, né? Então aí eu acho que eu falei para minha esposa, cara, acho que tá na hora da gente cuidar de quem cuidou de nós, né? Sim. Tá. Então a gente decide voltar. Também não me arrependo de ter voltado. Não foi força nenhuma voltar para o nosso país. É assim, quando a gente tava lá, era... Puta, vamos pro Brasil ficar 1 mês de férias. 1 mês de férias no Brasil era loucurada. Ela ficava nas casas dos pais delas para maximizar o tempo com eles. Eu ficava com os meus pais. As crianças ficavam 1 semana lá, 1 semana aqui, 1 semana lá. Não era a nossa casa, a gente fica deslocado. Isso já não era divertido, né? Aí não era divertido, mas era legal, por ser nosso país, nossa família e tal. Só que a hora que chegava lá, a gente pensava, puta, chegamos em casa. E aí quando eu aviso as crianças, ó, a gente vai voltar e tal, tem aquela tristeza, né? Eles ficaram meio abalados, mas na cabeça deles a gente ia voltar para ficar a mãe lá, o pai aqui e ficar revezando. Que era o que eles sabiam. Eu falei, pessoal, a gente vai ter nossa casa, vocês vão ter as coisas de vocês, vai ser diferente. E aí, cara, foi difícil, foi bem difícil, mas graças a Deus, assim... Tudo se adapta, né? Dá. E quando você ficou 4 anos lá, longe de futebol, o que você fazia ligado ao futebol, ligado ao esporte? Quando a gente tá jogando, todo mundo fala, não, você tem que trabalhar aqui, você vai ficar aqui. Aí quando você liga, fala, pessoal, aposentei, todo mundo vai embora, né? Você não presta mais. Aí fala, não dá pra você ficar porque você não tem certificado, você não tem diploma, você não tem nada. Motivo pra tudo. Falei, bom, abri uma escolinha de futsal lá. Legal. Que tem um potencial gigante lá nos Estados Unidos, eles pouco aproveitam.
E abri para continuar trabalhando assim o futebol, mas aí eu comecei a me especializar mais nessa área de manager, de diretor esportivo. Concluí um mestrado de 2 anos, fiz um curso da CBF Academy, e aí foi estudando muito no computador que nasceu o Ilcinho dos vídeos, o comentarista, o comunicador, e aí foi explicando futebol para a rapaziada que estava ali comigo nas calls no computador ali. Pô, você viu? Jogou São Paulo e Corinthians. Puta, não vi, coloca os highlights aí. Aí assistindo com a rapaziada que não é do futebol, caramba, olha que cara ruim, não sabe nem chutar a bola. Aí eu falei, cara, mas esse passe veio para trás, ele já tá com o corpo caído, o passe veio quebrado. Não, mas domina a bola, mano, é muito rápido. Se ele domina, já tem um cara na cobertura e um chegando, não ia dar tempo. Os caras, pô, Wilson, faz o vídeo explicando isso. Aí, beleza. Se eu fizer o vídeo, vocês postam? A gente posta. Aí começamos a fazer vídeo. Pô, aí eu comentava os melhores momentos. Até um dia que eu recebi um feedback de uma pessoa falando, comentar melhor momento é fácil, pô. Mas não foi isso que aconteceu o jogo inteiro. Comenta o jogo, você precisa ver o jogo inteiro. Eu falei, justo, bem justo. Aí eu começo a assistir os jogos e fazer o pós-jogo. E aí, cara, tô criando minha comunidade aí. Que legal. Que legal. Porque você entra com um comentário técnico, né, de quem vivenciou. Diferente daquele que nem joga bola, ele joga e fica lá, devia fazer isso, devia fazer aquilo. Acho que nem melhor e nem pior, né, do que o cara que nunca jogou bola. Acho que cada um vê o jogo à sua maneira, Sim, né? mas quem viveu lá sabe o grau de dificuldade. Sim, eu acho que esse é o diferencial. Saber que não é tão simples assim, né? É isso aí. Então... E mostrar que não é tão simples. Eu costumo dizer, a coisa mais linda é o jogador do banco. Ele sempre, se ele tivesse em campo, na opinião dele, seria o melhor do mundo. Sim. Pô, o cara errou. Se fosse eu, batia de direito. Se fosse eu, virava o jogo. Se fosse eu, não ficava impedido. Pô, mas não é você, é o outro. Você batia pênalti, não? Não. Mas a gente fala muito isso de batedor de pênalti, que tem a ver com esse assunto aí, né? O batedor de pênalti vai lá, pega a bola, bate, aí errou. O que não quis pegar a bola porque não quis assumir o problema, fala assim, pô, mas bateu mal, você não pegou a bola. Eu brinco que nas lives lá, a galera fala, pô, treina todo dia, não consegue fazer isso, pô. Aos 90 tá cansado. Eu falei, cara, faz o teste, vai na quarta-feira, dá 2 piques conduzindo a bola. Aí ele falou, Wilson, mas eu jogo um dia por semana. Eu falei, justo, você joga um dia por semana e joga um jogo na semana. Faz isso uma vez, pô. É a mesma coisa de quem faz todo dia e joga sempre. É isso aí. Cara, você fica tão afogado quanto o cara que tá afogado aos 90, precisando de um cruzamento. A perna do cara tá desse tamanho, o cara tá morto. Pois é. O cara já vem de um desgaste. Até no âmbito de comentário, não sei se vocês viram um episódio recente do Edilson Capetinha e um repórter qualquer, que não me lembro o nome, e estavam ali num atrito caloroso. O repórter vira pro Edilson e fala, você não é repórter, você tem que comentar o quê? O Edilson vira pra ele e fala, você nunca jogou bola e você quer falar o quê? Ixi, e tem um monte desses daí, né? O que mais tem é isso, né? Existe você que está no meio agora deve saber, eu não sou repórter nem formado, mas eu percebo de tanto tempo acompanhando, existe uma certa rivalidade dessa galera de comentaristas formados em faculdade versus aqueles que vieram do mundo do futebol. Você incomoda uma galera. Você incomoda. E tem até um preconceito contra o ex-atleta, né? Em geral tem, e não é justo, porque o ex-atleta, no meu modo de ver, eu sou suspeito, óbvio, porque eu jogo, não no ambiente profissional, mas tem muito mais propriedade para falar de uma jogada, de um lance, do que um cara que aprendeu a falar de futebol na faculdade. Eu falo muito que assim, cada um vê o jogo à sua maneira. A gente pode ver o mesmo jogo, você pode gostar do estilo, eu não. Ele pode ficar mais ou menos assim e tá tranquilo. Eu acho que o que me pega um pouco dessas pessoas que não tiveram a vivência do dia a dia é julgar a ação do cara no campo. É isso. Comentar o que ele vê do jogo, tá suave. Sem ter passado por isso. Torcedor. Agora, julgar, apontar o dedo pro cara e trazer ali, não, ele tá errado. Você não sabe o que tá acontecendo. Você não sabe o que foi pedido. Nunca passou por isso. Entendeu? Então você não pode julgar a ação do cara. Pode comentar ela, julgar não. E na maioria, aí os caras falam, você é corporativista, porque você foi jogador. Eu falei, não, cara. Eu dou um exemplo assim, Shakhtar e Chelsea, em Londres. A gente estava entrando no vestiário, vai a campo para você ver o gramado, testar a chuteira e tal. Minha esposa me liga e falou, acabei de ser assaltado no McDonald's. Pô. Eu entrando no campo. Como é que você vai?
Entendeu? Então, pode ser uma mensagem que atrapalha o jogo inteiro. Afeta tudo. Você fica pensando aqui. Exatamente. E, tipo, pode acontecer N coisas com os caras lá que ninguém sabe. E a gente que gosta de falar, você sabe que o Várzea tem um tripé, né? Que é o mundo corporativo, o mundo do futebol e o comportamento humano, né? Sim. E a gente gosta de falar muito nessa questão comportamental, quanto emocionalmente a pessoa é afetada numa partida de futebol, num jogo. Muito. Uma situação errada já põe ela... Abala, né? Abala tudo. E afeta a performance total dela. Não, e para construir é uma vida, para quebrar é um lance. É um rapidinho, né? É um lance. Não, e acima de tudo, eu sempre falo, nós somos seres humanos. E como seres humanos, nós somos falíveis. Seres emocionais, né? Sempre. Então, nós não somos máquinas que vamos lá bater um pênalti igualzinho. Todas as vezes a bola vai sair com a mesma velocidade, no mesmo lugar. Não é. Você bateu um dia no outro. Eu vi o Marcelinho, coincidentemente, me mandaram um videozinho do Corinthians, ontem eu estava vendo, de bater pênalti. O Marcelinho perdeu um pênalti numa final de Libertadores, contra o Palmeiras. Final não, mas numa Libertadores, classificado contra o Palmeiras. E ele conta a história, fala... O que todo mundo pensa é que a gente fica nervoso na hora de bater o pênalti. Não é. Aquela caminhada entre o meio de campo e a bola parece uma eternidade. Aí eu cheguei lá e olhei assim e falei assim, vou bater naquele canto e não quero nem saber para onde ele vai. Quando eu dei o primeiro passo, ele se mexeu para aquele lado. Falei, não, vou bater para o outro lado. E ele foi para o outro lado e pegou a bola. E o Marcelinho é tido como um dos supra-sumos. Ele era especialista em bater na bola. A batida dele era muito diferente. Como corintiano, eu sou suspeito de falar dele. Então, era uma mas ele falou, ele confessou, falou, ó, eu mudei ali no último segundo e errou. Então, isso, essa história de quem bate... O cara treinou. Quem treina bastante também erra. A gente está indo já para os finalmente, assim, eu queria saber o seguinte, e os prêmios que o presidente lá do Shakhtar dava? Cara, era o maior prêmio que eu não recebi. Você não recebeu? O maior prêmio. Jura? Nós e Barcelona, tinha uma... o Barcelona foi para Donetsk lá para jogar o primeiro jogo. Não, primeiro a gente ganha do Basel, da Suíça, era o segundo jogo da Champions, na nossa casa. O presidente, ele oferece um prêmio, e aí a gente já sabia o prêmio que era para ganhar dos caras. Quando a gente estava entrando em campo, o massagista dá o pique e falou, o presidente dobrou o prêmio. Eram $200 mil para cada jogador para ganhar do Barcelona. E aí a gente ganhando o jogo 1-0, gol meu. Eu saio aos 89, aí eu tiro a caneleira no banco, olho, eu nem tava pensando no jogo, falei, mano, 200 prata. Falei, meu Deus do céu. Aí eis que entra um ET lá de 1,70 m, faz 2 gols, vira o jogo em 3 minutos. Voou. A tristeza nossa não era de ter quase ganho do Barça, era de ter perdido o prêmio. O Barça que se dane. Meu Deus do céu, porra. Dá vontade de matar o Messi. Mas os caras davam uns bichos bons. O time era forte, né? O time dele era forte. Tava perdendo, mas tinha chance de virar. Né? O time do Barcelona? Meu Deus do céu. Aquele time que jogou na época era Daniel, Piquet, Rafa Marques. O Puyol joga como lateral esquerdo, por algum motivo que eu não lembro. Aí, se eu não me engano, jogou Keita, Iniesta Xavi, Iniesta. O meio de campo. Aí jogou Eto'o. Nossa. Henry. Cara, eu acho que era mais ou menos isso. Esse é o time, E o Messi entrou no segundo tempo. E o Messi estava no banco, aí ele entra no segundo tempo. Tá, velho. E aí, cara, a gente conseguiu segurar eles com 89 minutos. Primeiro gol, o menino vai no fundo e cruza, meu goleiro cai pra pegar a bola na mão dele. Ele foi pegar, ela espanou. Quem que tá aqui parado? Messi. Parece que ele veio do futuro, sabe? Ele falou, mano, eu vou ficar aqui, que ela vai sobrar. Esse é um predestinado. Aí a segunda jogada, aí sai a bola, mano, foi muito rápido. Saiu a bola, a gente deu um chutão, eles recuperaram. A bola foi pro lado direito, volta. Quando a bola entra no Xavi, o lateral direito, o Dário Serna, ele pensa, eu vou tirar o espaço do Messi, já para ele não pegar na bola. Nisso, quando ele tá na linha de 4, quando ele tá se desgrudando da linha de 4, acho que o Iniesta viu, o Messi ganhou a maldade, ele faz o facão no ponto futuro, o Iniesta dá o passe entre os dois, ele domina. O Iniesta jogava muita bola, né? Não, assim, de todos os fera que a gente jogou contra, e a gente já jogou contra bastante fera, ele é o mais impressionante, assim, de dentro do campo, assim, é absurdo. Tem uma visão de jogo, né? Absurdo. Parece que ele tá, cara,
andando. Outro patamar. E a gente tenta pegar e não consegue achar e, cara, é absurdo. Foi o mais impressionante. Incrível, né? Eu joguei 2 vezes contra o Messi. E a segunda vez contra o Messi foi o campeão da Champions League, que foi o Barcelona, contra o campeão da Copa UEFA, que foi nós. Jogamos em Mônaco. E, cara, o Messi, ele ficou os 90 minutos tranquilo, 2 toques na bola, porque era difícil jogar contra um time que a média de idade era 24 anos, todo mundo querendo, e eram todos jogadores de seleção. O Dário era da seleção da Romênia, a zaga e o goleiro era da seleção da Ucrânia, o lateral esquerdo era da seleção da Romênia, o volante era da seleção da Polônia, aí aí jogou o outro volante da seleção da República Tcheca, aí vinha na frente deles o Fernandinho, aí jogou eu, o William e o Luiz Adriano. O ataque brasileiro. Então era um time muito competitivo. Forte. E eu e o William ajudava muito atrás. Então eram, cara, 9 moleques de 23 anos no auge físico, querendo muito jogar contra os caras. Então era muito difícil jogar contra a gente, muito. A gente, cara, fazia, se tivesse que fazer o pior jogo, fazia. Ia na porrada, ia na vontade, ia na motivação financeira dos bichos, ia de algum jeito. E aí ficou 0-0, 0-0, mas na segunda, na prorrogação, eu tava esgotado e o Messi tava inteiro. Aí ele começa a jogar no primeiro tempo da prorrogação. Aí ele começa a dar uma acelerada e a gente morto. E aí ele faz uma jogada pra ele, assim, que, mano, foi 4 caras pra matar ele. Ele acha um passe no Pedro, assim, nas costas da zaga, o Pedro pra um gol 1-0. Choro é livre, molecada, valeu a participação. Bom voo de volta. Isso foi outro jogo mesmo? Esse foi o jogo da Supercopa da UEFA, em Mônaco. Que não é o dos 200 mil. Não, o 200 mil foi o 2-1. Então, esse daí era só 100. O Messi te roubou 2 vezes. Esse era só 100. O Messi te roubou 2 vezes. Nossa então. senhora. Mas pelo menos trocou a camisa comigo, eu tenho um prêmio de consolação lá em casa. Pô, lá. Que legal, isso aí. Isso vai valer uns euros um dia. Vai. Legal. E sim, a gente está nos finalmente. Bom, a mensagem final. O futebol deu tudo que você tem hoje, em todos os sentidos. Aprendizado, experiência, condição econômica. Você diria que o futebol deu tudo para você? O futebol trouxe tudo que eu tenho. Trouxe a paz dos meus pais, o conforto deles, o meu. Me deu a oportunidade de vencer na vida. Me dá a oportunidade agora no pós-carreira. Então, cara, se não... E durante esses 4 anos que eu me aposentei, eu meio que virei as costas para ele. Não via mais futebol, não participava. E aí, mesmo sem forçar, aos poucos, acho que o futebol fala assim, ó, você não vai escapar de mim. Você vai voltar para mim. E você entendeu por que você fez esse movimento de fechar os olhos para ele? Você entendeu? Umas férias, né? Eu acho que quando eu tinha... Meu psicológico depois do Shakhtar ficou bem abalado. Eu fico nos Estados Unidos 6 anos, mas já nessa desprofissionalização que eu digo. E aí, cara, aí começa a ficar chato, sabe? E aí eu vou desgostando. Quando eu encerro, cara, eu assim, tem uma história legal. Teve um dos meninos da Cazé TV que no Mundial de Clubes, ele foi pro bar lá, né? Na Filadélfia. E ele falou que era jogo do Eagles. O Eagles estava jogando, e o Eagles lá é o primeiro esporte, né? Muito forte. E aí ele entra no bar, pô, rapaziada, quando tá no bar tomando uma, melhores amigos, né? E aí ele conversa com os caras lá e ele fala, pô, eu sou do futebol. Eu vim pro Mundial de Clubes. Ele falou, você é o quê? Brasileiro. E o Sinho, você conhece ele? Você tava lá? Não, eu tava no Brasil, mas ele falou, cara, você é ídolo lá. Na torcida do Eagles, você é ídolo. Puta, que legal. Olha. E a galera, tipo, me fazia eu sentir bem lá, e mesmo jogando pouco. Os primeiros 2 anos eu fui titular, depois os caras começam a falar que eu tava velho. Aí tem um ano antes da pandemia, eu virava quase todo jogo que eu entrava depois, o treinador põe aquilo na cabeça que ele só precisa de mim 20 minutos. Aí eu viro a carta na manga secreta, e aí isso, tipo, eu falei pra ele, cara, eu consigo jogar o tempo inteiro. Não, os 20 minutos é mais importante. Aí eu entro, viro o jogo. Ao invés de me dar moral pra iniciar o jogo, não. Eu virei jogador dos últimos 20 minutos. É o rótulo. Quero ele inteiro, com todo o gás, só os 20 minutos. E aí fica com isso, e aí eu vou ficando puto, mas eu vou respeitando isso, aí o tempo vai passando, aí eu vou, cara, desgostando, e aí quando eu encerro, por motivos físicos também, que é doloroso, né? Doído você acabar sem você querer.
Aí eu viro um pouco de costas ao futebol, mas aos poucos vou tentando ali ver o que eu precisava fazer, e aí fui voltando por vídeos, comentários. Sim. E hoje, aí minha esposa, esses dias atrás, ela tá falando assim, ele falou assim, o mundo não gira, ele capota, né? Pra quem falava que nunca mais ia ver futebol, agora você tem que ver a rodada inteira pra comentar todos os jogos. Não tinha como. E depois falta tempo pra agora. Esse processo, esse processo que aconteceu com eles é aquele processo natural de algumas decepções, e aí a gente vai pra negação, né? A gente nega aquilo lá por um tempo. Mas, na verdade, é só um período mesmo de curar a ferida, entendeu? E tanto é que você retomou ressignificando tudo, né? Sim. E agora, cara, e aí eu demorei a entender que eu não sou mais jogador, porque no começo a gente acha que é jogador ainda, né? Não, eu vou opinar pelo que eu conseguia fazer, e não do que eu tô vendo. Sim. E aí você começa ajustando. Legal. Aí você erra, acerta, mas... Isso chama-se amadurecimento. Acontece em todas as searas da vida. Gente, estamos encerrando aqui com o Wilsinho, fantástico, jogador de bola, uma pessoa humana fantástica, e uma capacidade, assim, uma clareza mental nas suas observações, de alguém que não só jogou ali e tinha a capacidade técnica, mas alguém que enxerga a coisa de cima. É isso que eu percebi em você. Você tem uma visão... Conteúdo maravilhoso. Conteúdo incrível, né? Parabéns. Obrigado. Eu acho que vai servir para muita gente, os nossos espectadores aí que gostam de assistir o Vários, vai aproveitar muitas dicas que você deu. Tomara que eu consiga ajudar alguém nessa resenha. Não tenha dúvida. Assim, muito obrigado. Eu que agradeço. De coração, um prazer enorme te conhecer. E a galera que nos acompanhou, esperamos que essa hora tenha sido agradável e que vocês tenham gostado do que viram e aprendido muito com a vida desse cara, que é uma história, você devia escrever um livro. Opa! Isso seria muito legal. Obrigado a vocês todos. Continuem curtindo, mandando mensagem pra gente. Até o próximo episódio. Muito obrigado. Até mais. Tchau, gente.